Estamos de volta em mais um podcast Como Águias, um podcast que nasceu para encorajar você através de testemunhos de fé e de esperança, de gente como a gente, que viveu e sangrou para poder ser conduzido pelo Senhor aos lugares que Ele já preparou para que lá estivéssemos. Porque assim foi com Jesus, assim também será conosco. Então, fique atento, porque o podcast de hoje revelará a vocês sobre um Deus que faz milagres, um Deus de maravilhas, um Deus que nos surpreende. Vocês vão entender porque lá durante o final, ou melhor, do meio para o final do podcast. Até lá, você fica atento, já vai se inscrevendo no canal, aqui ativando o sininho para você receber as notificações e não deixe de compartilhar com aquele irmão, aquela irmã que também precisam ser edificados com um testemunho vivo sobre o Deus vivo. Sem mais demora, vamos lá? Vamos conhecer quem é que vai estar conosco nesse podcast. Atenção, 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 quem será? Tchan, 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 tchan. Pastora Ariana Ramos, seja muito bem-vinda! Meu Deus, que honra! Muito obrigada pelo convite. Eu tenho certeza que vai ser uma noite abençoada, Amém. Uma conversa cheia de coisas de Deus aqui Sim. nessa mesa, né? Eu tenho certeza e eu agradeço. Muito obrigada, pastora, pelo convite. Eu que me sinto tão honrada. Para você que está nos assistindo, e fique atento aí a esse testemunho. Eu ia entrevistar agora a pastora Linda, a pastora esposa do bispo Márcio, já ia chamar ela de bispa. E ela é uma amiga querida, amada. Ela virá falar sobre o testemunho dela recente, de algo que ela venceu em Deus e que vai te encorajar também. Fica ligado quando eu anunciar. Mas, Linda, de repente eu estou no hospital com a minha filha fazendo uma ressonância. Minha mais nova, com 17 anos, sentindo muitas dores e um momento difícil. E eu acordei, fui com ela para aquela clínica, muitos exames, até que chegou na hora da ressonância. E eu achando que nem ia dar para fazer o podcast. De repente, Linda, atende. Eu não estava com cabeça para atender o telefone. Estava ali sofrendo com a minha menina. Mas olhei o telefone, Linda, ok. E ela disse, Di, não sou eu hoje. Eu disse, como assim, Linda? Ela disse, a pastora Ariana. Eu digo, mulher, a pastora Ariana veio para pregar no Perfumadas. Ela veio pregar para milhares de mulheres, o maior evento para mulheres do Nordeste. Ela disse, sim, mas é uma amiga. E eu convidei para que ela esteja no meu lugar, porque eu creio que Deus vai fazer algo. Meu Deus, e eu fiquei tão emocionada lindo. naquele hospital. Ai, eu estou emocionada Meu agora. Deus, eu disse, Senhor, eu não estava pensando nada, planejando nada, eu não tenho nenhum contato com a pastora Ariana, conheci agora. Mas sabe aquela sensação, pastora, do Deus que te contempla na tua dor, na sua angústia, que vai movendo para que a gente não desista, para que a gente não pare e vai aplanando os caminhos para a gente seguir avançando. Então, a sua vinda aqui, para mim, é um presente desse Deus que diz assim, filha, eu sou o Deus que surpreende. Deus, que lindo. Eu te presentei no meio da sua dor. Aleluia. Estou me sentindo assim. Aleluia. E espero que você seja muito edificado por esse podcast, mas você vai conhecer um pouquinho mais da pastora Ariana. Se apresente, pastora. Olá, pessoal. Também estou aqui emocionada já com esse bastidor que eu não conhecia. E eu tenho certeza que foi Deus que marcou para estar aqui hoje à noite. Sou Ariana, sou nordestina, sou de Maceió, Alagoas, pertinho, vizinha aqui, quase vizinho, né? Sou casada com o pastor Murilo. Há 19 anos nós somos casados, temos 2 filhos, o Murilo, filho de 16, e a Marília, de 11 anos. Bênçãos, milagres que Deus me deu, me entregou. Quando a medicina dizia que eu não podia mais engravidar, que eu não podia ter filhos, o Senhor me deu 2 bênçãos, 2 tesouros. Uau. Congregamos na Igreja Batista El Shaddai, lá em Maceió. Estamos ali orientando, aconselhando, impulsionando o povo para ir para o céu, para melhorar a sua vida, para amar Jesus. Isso. E nós temos carregado assim muitos frutos desse lugar tão abençoado que o Senhor nos deu como igreja, um povo ali tão especial que o Senhor tem nos presenteado, né? Sim. Então, assim, Deus tem feito grandes coisas na nossa vida, tem alargado as fronteiras, tem ido à frente. E glória a Deus por estar aqui essa noite com você. Ai, que bom. Eu vi que você escreveu assim, toda pessoa que se tornou influência sangrou antes para poder chegar onde Deus queria levá-la.
E eu já queria começar essa nossa conversa pedindo para você explicar um pouquinho mais sobre esse sangrar nessa caminhada. Uma vez o Senhor falou para mim, né, que para salvar, antes primeiro precisa sangrar. Né? A gente sempre deixa uma área da nossa vida, ela vai estar totalmente vulnerável nas mãos de Deus, para a gente se tornar quem Ele quer que nós sejamos, né? E eu sangrei sim, né? Em algumas áreas da vida, começando lá atrás, na paternidade mesmo, né? Meu pai biológico, ele era alcoólatra, vim de um casamento desfeito, conheci Jesus na minha adolescência, então assim, graças a Deus que foi na minha adolescência, mas tive um contato com o mundo, com as festas, com os shows, com as amizades, mas esse amor me arrebatou na minha adolescência. E desde lá, né, eu vivo assim a minha vida para o Senhor. É dele, por ele e para ele. Não quer dizer que nessa jornada, em alguns momentos, eu não errei, mas ali permaneci. E essa questão do sangrar, ela vem muito nessa questão também da rejeição. Né, isso que o inimigo quis colocar como um poço na minha vida para me prender e que o Senhor usou para me levantar, para mim me colocar para cima. Então, assim, essa questão do sangrar, eu entendo que todo mundo que carrega uma voz, carrega uma mensagem, tem uma área da vida dela, né? Tem algo que está ali, carimbado na sua história. Com preço de sangue. Com preço de sangue. Mas que não é tudo da sua história. É só o instrumento que Deus usa para aperfeiçoar aquela pessoa. Sim. Eu gosto de dizer que muitas vezes, né, a espera, aquilo difícil, o caos que nós vivemos, é justamente o que Deus usa para tornar o nosso testemunho com mais brilho. Sim. Se fosse tudo muito lindo, a gente não tinha muita coisa para falar, não. A gente nem tinha empatia pelos que sofrem. Sim. Tem um trecho da palavra que eu amo, que é com a consolação que nós recebemos. Só precisa de consolação quem está em sofrimento, em angústia, padecendo. Mas com essa consolação, você agora consola outros. Você tem uma autoridade. Né? Você domínio naquela área. Você sentiu, você não está falando de coisas que leu a respeito, que ouviu falar. É tipo assim, os meus olhos viram, o meu corpo sentiu o toque quando eu necessitei. Eu ouvi a voz dele. E agora eu te digo, ele é o Deus que consola. Ele é o Deus que ergue, ele é o Deus que cura, ele é o Deus que restaura, liberta. Oh, aleluia! É isso aí. É dessa forma que Deus vai usando, né? A nossa dor, o nosso momento de mais desafios. Sim. Para poder levantar, arrancar de nós a grandeza que a gente carrega, que Ele coloca. Eu amo uma canção do Rodolfo Abrantes que diz que das minhas feridas sai a poder para curar. Mas é isso. Eu vivi momentos muito difíceis, familiares, e em algumas horas daquelas que você pensa assim, eu não vou suportar. Ali eu ouvia o Espírito dizer, você vai poder falar com autoridade. E vai consolar outros, porque você viveu, passou e venceu. E pense sempre que será bálsamo. Eu transformo essa ferida que sangra em bálsamo que cura. Uau. Isso me fez permanecer crendo tantas vezes. E aí você fala disso, que você conheceu essa história desde a paternidade. Sim, desde a paternidade. Antes de você chegar, eu estava entrevistando um apóstolo que ele nasceu e foi entregue já na maternidade. E ele diz, a gente carrega um vazio dentro. Sim. Enfim, mas falando sobre isso, a questão da rejeição. Sim. E depois ele foi adotado muito novinho, mas a mãe separou do pai adotivo e ele não teve mais contato com esse pai. Então, essa distância... Aumentou ainda mais o sentimento de rejeição. Exato. De abandono, de estar só. Então. E aí ele diz que ele, depois que se converte, ele vai para Jocum, e ali ele é conduzido a fazer devocionais diárias. E na primeira devocional, o Senhor disse para ele na palavra, ainda que a tua mãe te abandone, eu jamais. E ele disse que chorava, dizendo, eu tenho um pai. Como foi para você essa questão da paternidade, até chegar a entender a paternidade de Deus, que cura e que preenche? Eu costumo dizer assim, que essa cura na paternidade, ela foi muito rápida, logo quando eu encontrei Jesus, na adolescência ainda, e ele se mostrou para mim como um pai.
ele sabia que eu precisava dessa cura, desse toque e desse entendimento. Então, para mim, mesmo não tendo a figura do pai biológico, depois minha mãe casou de novo, eu tive um pai que me acolheu, um pai que me levou ao altar, que foi o segundo marido da minha mãe, mas existia a lacuna. E aí, quando eu encontrei Jesus, né, ele restaurou isso. Ele se apresentou a mim como um pai. E aí ele foi preenchendo todas as áreas que havia vazio, né? Ele foi se apresentando com esse amor, porque assim, quem sofre muito de rejeição, quem está nos assistindo vai entender, é um misto de sentimentos, um carrega mais vazio, outro mais raiva, outra mais uma depressão e tal. O que é que você sentia? Eu sempre fui uma menina assim, muito para as pessoas, muito bem resolvida. Tá. Mas esse muito bem resolvido do lado de fora escondia uma raiva dentro de mim. Então eu sentia essa raiva. E eu não sabia, muitas vezes, as minhas reações que eu não conseguia administrar de onde vinham. Sim, porque não é um processo cognitivo. Não. Tá lá dentro. Tá lá dentro e tem que vir o Espírito de Deus lavar, né, o Senhor curar. E assim, não é uma cura que ele vai tocando hoje, toca amanhã, então toca amanhã e aquilo vai, né, te edificando. Mas eu louvo a Deus porque eu entendi isso mesmo no começo da minha caminhada cristã e eu fui entregando a minha vida sem receio de nada. Eu abri mão da minha adolescência, minha juventude, de amizades, de continuar saindo, abri mão de tudo por ele. Que lindo. Quando Jesus entrou, eu disse, não, eu quero é ele. E ali, Deus foi trabalhando. Recebendo o que necessitava. Sim. Você lembra de alguns momentos, pastora Ariana, que foram assim, aqueles momentos divisores de águas? Ou você consegue ver, não, para mim foi um conjunto, não tenho esse momento. Não. Em alguns momentos, mas assim, na adolescência, eu me lembro de muitos acampamentos, né, de jovens. Sim. Alguns jovens vão só para brincar, mas eu ia de verdade para buscar Jesus. Tinha toda a questão de brincar, de ter as amizades, mas eu queria Jesus de verdade. Então, eu fui muito marcada em alguns momentos de acampamentos. Mas algo também que começou a mudar a minha vida, meu casamento. Meu casamento foi uma grande escola na minha vida. Né? Deus começou a trabalhar ali também muito na minha vida. A questão, né, da submissão, né, da compaixão, do olhar, que isso tudo são marcas que eu não recebi. Exato. Hoje eu vejo o meu marido, abraça minha filha, desde pequena põe no colo, ouve que ela é linda, que ela é a princesa do papai. E eu nunca ouvi isso, eu nunca tive isso, entendeu? E assim, eu vejo ela recebendo isso e eu celebro, porque assim, ela não vai passar o que eu passei, né? E aí eu vejo como o meu pai do céu faz comigo, observando o meu marido tratar minha filha. Ai, que linda desse jeito. É muito lindo. E aí também é um momento marcante na minha história, porque quando eu fiquei grávida do meu filho, que é o mais velho, eu achava que eu só ia ter meninos. Porque como eu sempre fui, eu joguei bola muito, eu joguei vôlei, eu fui jogadora de vôlei muito tempo, eu sempre tive essa coisa assim mais quente, mais cheia de movimento, então eu achava que eu ia ter só menino, pra dentro de casa tá eu e os meninos tumultuando a casa. E aí, quando eu fico grávida da Marília, meu Deus, eu não sei nem colocar um lacinho na cabeça. Eita. O que é que eu vou fazer no cabelo dessa menina? Mas eu sei também que foi um tempo onde Deus me marcou a minha história, para me ensinar e fazer que eu enxergasse no natural aquilo que Deus fazia comigo no espiritual. Porque quantas vezes eu vendo ele cuidar dela, né? Eu vendo ele ali no braço, alimentar ela, colocar no bercinho, cuidar dela, chamar com carinho, colocar no colo. Quantas vezes eu só observando o Espírito falava comigo? Quantas vezes? Meu Deus. E você falando agora e o Espírito Santo me dizendo assim: filha, se os meus filhos e filhas entendessem que me carregam e que as suas ações sinalizam a minha presença agindo. Nossa. Uau. Às vezes a gente não precisa falar tanto, né, pastora? As pessoas olham para nós e elas conseguem enxergar o Deus que nós temos. Exato. Se a gente vivesse nesse entendimento, quantas coisas nós não diríamos e quantas deixaríamos de fazer e outras faríamos mais. Com mais intencionalidade. Exato. Porque seria sinalização do amor do Pai, da intervenção do Pai, do cuidado do Pai.
Meu Deus, que coisa linda. Foi muito isso, assim. Eu tenho esses momentos marcantes, assim, na minha vida. E até Coisa. hoje, quando eu olho pra ela, meu Deus, eu vejo como ele trata ela, aquele amor, tudo. Eu vejo ela tão segura na paternidade. Ela sabe que tem um pai. Isso é Ela sabe que maravilhoso. pode contar com o pai. Isso Ela é sabe que ela é maravilhoso. segura, porque tem a presença dele. E aí meu Deus, graças a Deus, ela não carrega aquelas inseguranças Sim. minhas da mãe Sim, dela, que não sim. teve aquilo que ela teve. Sim. Então, eu já celebro. Isso é Eu já celebro. maravilhoso. Eu lembro que eu, falando com a minha filha mais velha, ela é psicóloga hoje, e eu dizendo, filha, eu cresci sem essa coisa de um carinho de mãe, no meu caso. Carinho. Então, eu me casei com 18 anos, eu tenho 31 anos de casada, imagina. Nossa. Me casei com 18 anos, mas não tive aquela figura da mãe que vai arrumar o apartamento, vai te dar algumas dicas. Então, sempre fui eu e Deus, Sim. e meu esposo. E ele novinho, 19, e eu 18. Então, já nasce Bem novos Éssila com mesmo. 1 ano de casados, imagina. Menos de Meu 1 ano, um Deus. pouquinho, já nasce Éssila. Aham. E eu não sabia o que fazer. E era muito desesperador. Então, chegou um tempo que eu disse, filha, eu não sei o que fazer. Tem horas que eu não sei o que fazer. Porque eu não sei, eu não recebi esse carinho de mãe, esse colo de mãe. Então, eu não sei como é. Eu chamo para sentar no colo, eu deito, eu afago. O que é que eu faço? Às vezes eu fico assim, sabe, patinando. E algo que é lindo é que a mais nova, eu tenho 4, então os 2 do meio são homens. E a última foi menina, que é a Elisa, que eu estava hoje no hospital. E aí a Elisa, ela é aquele gato que se encosta em você, fica assim, sabe? Então, aí ela vem, se esfrega, bota a cabeça. E eu disse, uau, tô aprendendo essa coisa desse carinho, do dar, do receber. Nossa. Ai, como é lindo. Deus usa até isso, né? Para ministrar as nossas vidas, né? Usa. E aí eu acho lindo, porque muitas vezes as pessoas se escondem atrás de desculpas, pastora, para fazerem diferente na sua história. Mas você vê que mesmo você não recebendo, você pode dar. Isso. Você aprende com o outro, isso. Né? Porque muita gente diz assim, eu não mudo porque eu sou assim, é porque eu não recebi. Nunca tive, nunca recebi. Nunca tive, não abri meu coração para isso. Mas você pode ser diferente. Pode, é incrível. E outra coisa que eu achei lindo você falando, eu não tive, mas isso não te enche de ressentimento. Sim. Você olha para sua menina tendo e diz, uau, como eu celebro. Sim, claro, meu Deus. E hoje eu estava assim, eu entrei para aquela ressonância, aquela máquina apitando, fazendo aquele barulhão. Eu sentadinha numa cadeira, ela deitadinha, com contraste, com tanta coisa. E eu ali, quando ela saiu, filha, ela tô tonta. E eu coloquei a mão nas costas dela e saí andando com ela. E naquela hora eu pensei, poxa, eu ia sozinha, não teria minha mãe ao meu lado. Mas eu tô podendo ter, então minha filha tem. Senhor, eu comecei a glorificar, obrigada a Deus, minha filha tem. Obrigada, minha filha tem, minha filha tem. É essa a nossa postura, é essa o nosso pensamento, né? Graças a Deus que a dor acabou em nós. Verdade, isso. Graças a Deus que nós não nos permitimos ser tão curadas que não precisamos perpetuar a dor que carregamos para a vida dos nossos filhos. É sobre isso. Agora isso é raridade, viu, pastora? Que infelizmente não é toda mãe. Era tão bom que toda mãe, né? Que fosse. Assim, mas... E na igreja a gente tem tantas pessoas que não sei se você sente isso, elas se convertem e elas acham assim, pronto, agora está tudo resolvido. Mas eu estou sempre repetindo nos podcasts, porque Deus tem me cobrado isso. A gente precisa desenvolver uma espiritualidade integrativa, que entende que somos um espírito, que possui uma alma, que habita em um corpo. E que na dimensão de espírito somos salvos, recebemos o Espírito Santo, lindo, conectados ao Pai, nova identidade, ok. Mas na dimensão de alma... É a mesma. É a mesma. Então você carrega dores da falta daquela figura paterna que afetou a maneira como você lê a realidade, os seus pensamentos, com certeza, os seus sentimentos, emoções diante de determinados estímulos, afeta seu comportamento, afeta, meu Deus, então é pensamento, emoção, comportamento, a forma de se relacionar. Tudo é afetado. E isso precisa ser trazido num processo que eu creio de cura, de libertação. Então, como Águia, seu podcast, ele não nasce podcast, ele nasce para curar mulheres. Por quê? Porque a gente tem um monte de mulher na igreja que elas estão lá. Elas conseguem maquiar, conseguem se vestir bem, mas por dentro muitas vezes estão maltrapilhas. Continuam escondendo o que o pai quer curar.
Exato! É assim, muita gente acha que quando se torna crente, né? Quando começa uma vida cristã, agora tá tudo certo. Não, é agora que começa. É isso. Na hora que você levanta a mão, que Exatamente. você vai lá na frente, que você aceita Jesus, é agora que Prepare-se. começa. Agora O se passeio prepare. começou. Agora se prepare. A viagem vai ser longa. É isso. O negócio Isso. é Deus colocando prumo, é Deus sempre ali combatendo aquela mazela, a sua alma, aquilo que você carrega, é Deus colocando você à prova, é Deus sempre provando seu coração. Até Davi disse, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. E as pessoas querem ir a Cristo e nunca dizer, Senhor, vê se em mim algum caminho mau. Exato. Existem orações perigosas, eu digo, eu ensino o povo lá. Existem orações muito perigosas. E uma delas é você dizer, Deus, faça a tua vontade na minha vida. Se você não está disposto a viver a vontade de Deus, a passar pelo processo dele na sua vida, não faça essa oração. É isso. Porque na hora que você diz, se você disser até sem entender a proporção dessa oração, você vai viver um grande processo. Porque quando você diz, Deus, eu quero a tua vontade, para estabelecer a vontade dele, ele vai ter que arrancar tudo que é seu. Prepare-se para sangrar. Tudo, sangrar, total. Sangrar, ficar sozinha, sobre passar isso. suas crises sem ter ninguém ao lado. Muitas vezes é isso. Aprender a confiar nele. Nele, e às vezes ele tira todo mundo para isso. Tudo. Ele tira tudo. Questão de amizade, ele tira a questão de posição social, né? De conforto financeiro. E Deus vai tocando ali, em cada área. Para ele saber, para ele provar o coração mesmo. Para saber se você tá ali com ele de verdade. Desse jeito. Agora, vale a pena. Isso. Vale a pena. Se você for persistente, corajoso, né? Aguentar o tempo e o processo, os frutos são incríveis. A gente tem um seminário chamado Seminário de Libertação. E é eu não vou dizer que é um trauma, ou será que é um trauma? Vou perguntar ao Espírito Santo, preciso aprofundar isso. Agora eu fiquei na dúvida. Mas foi uma situação que me marcou. De um homem, a esposa grávida, e ele, numa situação, a mãe envolvida com ocultismo, enfim, uma longa história, e ele então manifesta processo várias vezes, deu muito trabalho à libertação dele, e eram demônios violentos, enfim, foi muito difícil, e num determinado momento da libertação, as entidades disseram assim, a gente vai matar o bebê. A esposa dele estava grávida. Nossa. E foi terrível o que aconteceu, enfim, depois de algum tempo alguns dias a esposa vem e diz para mim assim, você precisa me dizer o que é que eu tenho que fazer, querendo aquela mágica, aquela oração mágica, colocar a mão na cabeça e tudo se resolveu. E eu disse, fulana, é que é um processo. Muitas pessoas acham que libertação, por exemplo, é colocar a mão e dizer, sai em nome de Jesus. Ali você pode até ter uma liberação daquela opressão maligna, daquele ser. Mas a libertação em si é um processo. Onde mais fundo você foi, onde mais acorrentado você esteve, mais esse processo a gente vai ter que cavar mais. Não existe mágica. Quem lida com isso sabe, não existe essa mágica. São muitas renúncias, né? Muita quebra de alianças. Meu Deus. Então, e cura interior da mesma forma. Então, há lixos que ficaram ali na alma sendo depositados ao longo de uma vida. Sim, sim. Que esses lixos precisam ser removidos. Pegue sua parzinha e venha para o processo, né? E as pessoas, muitas vezes eu acho elas muito querendo a coisa muito rápida. E aí eu vi que você tem uma conferência, deixa eu filar aqui o nome da conferência, mas você pode dizer. É a Florescer Conference. Isso! E eu imagino que, embora você traga as pessoas para esse tempo de florescimento, não sei, você trabalha com elas a questão de que o florescer, você tem estações até chegar à estação do florescimento. O florescer entrou na minha vida como uma palavra profética. Em 2020 eu vivi um processo muito, muito difícil. E Deus me despertou com uma palavra profética. Ele disse, Ariana, você está autorizada a florescer. Foi a partir dessa palavra que ele me levantou. Me tirou realmente da cama. E ali começou o meu processo de cura e de choro. Questão realmente ministerial. Ali foi uma virada de chave, 2020. Desse processo de cura, nasceu, na época, a gente estava pandemia, né? Sim. Aí eu comecei a fazer algumas lives, nasceu o meu livro, o primeiro livro. Como é o título do livro? Entre Estações, Mulheres que Ousam Florescer. Que foi daí onde Deus disse, Ariana, ensine as mulheres, mas não é um livro só para mulher, apesar de ter esse a mulher, viés, né? Porque todos precisam florescer, né? É verdade. A Bíblia diz que o justo floresce na casa do Senhor. Exato. E ele diz, ensina o povo
a sair de onde estão e chegar onde eu quero. Porque entre a visão e a promessa tem um gap. É verdade. Isso daqui é um corredor escuro para muita gente. E nem todos, filha, carregam o testemunho de que chegou do outro lado. Nem todos vão carregar esse testemunho. Então, coloca nos livros. Então, eu digo que o meu sofrimento, a minha dor, o meu choro, minhas lágrimas se transformaram em letras, em frases, Em páginas e virou livro. Então, ele é um livro muito real. Ele é um livro muito fácil de ler, porque ele vem de um processo real. Sim. Eu tenho uma amiga que ela diz assim, Ari, quando a gente abre o livro, ele chama nosso nome. Mas quando eu abro o seu livro, ele chama o nosso nome. Porque ele é muito pessoal. Não tem como não ler e não se encontrar ali. Porque ele vem de um processo muito real. Então, o florescer para mim foi a minha palavra de guerra. Muita gente acha assim que florescer é porque é feminino, direcionado para mulheres. Mas para mim foi uma palavra de ordem. Eu entendi o que o Espírito Santo queria dizer. Como foi que você falou das estações? Como foi? Sim, não. E aí Deus foi trabalhando, ele não trabalhou comigo diretamente as estações. Tá. O florescer para mim foi como sair de onde você está e chegar onde eu quero. Tá. Porque a Bíblia é isso. A Bíblia é um livro de saída e chegada. Verdade. A Bíblia é um livro de saída e chegada. É Nós movimento. estamos de movimento. Movimento. A Bíblia sempre é algo em movimento. E sempre quem venceu na Bíblia é alguém que estava num lugar e chegou em outro. Meu Deus, É sempre isso. Então, eu precisava, naquele momento, sair daquele lugar onde eu estava. E era um lugar como, Ariana? De rejeição. Ah. Muita. A rejeição também chegou nessa área da minha vida, ministerial. Processo muito difícil. A questão de mulher em ministério, dificuldade, tá. sabe? Aquela questão de igreja, né? De pessoas falando, de pessoas que não acreditam. Muito. Você sabe. Você está dentro de igreja e, meu Deus, nossa. E eu era de uma igreja reformada, imagina. Nossa. Quando eu recebi meu chamado. Eu imagino. Foi tipo assim, fala só aqui para as crianças, Sim, mas além não. É. Meu Deus. Era bem essa ideia, entendeu? Então, assim, Deus me presenteou. Meu primeiro ministério mesmo foi a liderança de mulheres. Hoje eu não estou mais, Sim. mas foi o meu primeiro ministério. Foi, assim, uma grande escola para mim. E nessa jornada foi muito difícil. Meu Deus. Muito difícil. Imagino. É por trás, assim, de alguém no altar, né? Pregando, ou vendo o poder de Deus se manifestar, tem um bastidor bem difícil. É verdade. Sempre assim. Bem secreto. É desse jeito. Né? Então, foi mais um lugar para eu sangrar. Muito, sabe? Essa questão interpessoal. Me marcou demais. Porque, assim, Ariana, pessoa, eu sou muito verdadeira. Eu gosto de valorizar as pessoas. Eu gosto de acreditar nas pessoas. Se eu vi que aquela pessoa não dá, para mim não dá, eu resolvo rapidamente. E aquilo, eu já coloco o meu limite. E, assim, eu comecei a lidar com umas facetas difíceis, sabe? Com as pessoas. E, assim, muitas vezes eu não acreditava no que as pessoas falavam sobre mim, sabe? Sobre quem eu era. E eu dizia, meu Deus, não é nada disso, eu não sou isso. Meu Deus. Eu não sou isso. Eu não tô aqui porque eu escolhi. Meu Deus, meu Deus. Eu tô aqui porque eu nem queria estar aqui. E quanto mais Deus te colocar num lugar de visibilidade, me parece que isso vai aumentando também. Porque as pessoas vão achando que você está cavando isso, procurando isso, querendo reconhecimento, querendo... E hoje o que eu faço, pastora, nunca esteve na minha agenda. Meu Deus. Quando eu casei com um baterista da igreja. Meu marido é baterista. Então você sabe que homem baterista toda hora tá fazendo som. Toda hora tá batendo em algum lugar da casa. É desse jeito. Eu tenho uma bateria no quarto da casa. Meu Deus, então você conhece. Eu casei com música, eu casei com baterista. Os nossos sonhos eram totalmente diferentes. Eu sou dentista, eu sou formada. A minha agenda hoje, com a minha vida com meu marido, era totalmente diferente. E quando eu casei com ele, que ele é filho de pastor, eu dizia, você não quer esse negócio não, né? De vida de pastor. Meu Deus. Aí ele dizia, não, eu vejo aí meu pai, não quero não esse negócio de pastor. Deus do céu, sabe de nada, inocente. E aí ele trabalhando no banco, fazendo minha faculdade, a gente com planos, até que o chamado realmente bateu na vida dele, né? Tocou a vida dele. E aí foi um processo muito grande para mim, quando ele veio, quando ele falou, quando
né, começou o coração dele a queimar por isso, quando o pai conversou, quando existia essa possibilidade. E eu me lembro ainda, perto da consagração dele, quando eu disse a Deus, Deus, se o Senhor quer que o meu marido realmente seja um pastor, então trabalhe no meu coração. Meu Deus. Alinhe os nossos propósitos, porque eu não nasci para... Eu não tenho o sonho de ser esposa de pastor. Eu nunca quis isso. Olha isso, as pessoas não fazem ideia. Eu nunca quis, eu nunca me programei para isso. Eu tinha sonhos profissionais. Eu queria ser dentista, eu queria crescer na minha profissão, eu queria isso. Então, Senhor, se o Senhor tem isso mesmo para a vida dele, por favor, mude meu coração. Oh, Deus. Porque eu me lembro, sabe, pastora, que eu disse assim, Deus, eu amo o Senhor, eu amo a tua obra, eu amo a tua palavra. Se o Senhor tem esse plano para ele, eu não quero ser uma pedra de tropeço. Ai, dá um temor, né? Um temor, e assim, porque, infelizmente, quantas esposas de pastores são pedras de tropeço, né, na vida do seu esposo. E eu me lembro que eu disse essa oração muito sincera. Muito sincera. E foi incrível o que Deus fez, sabe? Para eu abraçar o chamado dele, porque não é fácil. Não. As pessoas acham assim que, é tão bom, né? Família no altar. Mas são muitas coisas. Muitas coisas que você todos os seus movimentos são tão julgados o tempo todo. Muito. E assim, e o aprimorar, né? Na mão de Deus. Sim. Ser um vaso ali para Deus quebrar toda hora. Isso é muito processo, é muito dolorido. Então, assim, eu pedi para ele, eu disse, Senhor, alinhe. Se o Senhor tem esse plano para ele, então alinhe meu coração. Que eu não quero ser uma pedra de tropeço para ele. E aí Deus... Foi trabalhando. Ele foi... O problema é que esse alinhamento vai tirando dos cantos e você vai sentindo como um ferro sendo retorcido. E ali, meu marido foi consagrado e depois de um tempo surgiu o meu ministério. Deus, nunca existiu a Ariana pregadora. Nunca existiu. Meu Deus. Nunca. E eu fico assim, olhando a nossa história, a gente às vezes conversa, meu Deus, a gente está fazendo totalmente, a nossa vida não está onde a gente tinha pensado. Que coisa. A nossa agenda era outra, nossos planos eram outros. E Deus interviu assim de uma forma tão poderosa. E mudou a rota. E hoje eu fico assim, meu Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, porque nós nunca imaginaríamos, mas já vão, mais de 10 anos aí. Meu Deus, que lindo. E Deus é tão fiel e Ele só continua fazendo a gente, sabe, crescer. Não digo isso por vaidade, não, mas é a mão dele, você sabe que é a mão dele. Da mão dele, Ele vai aprimorando, Ele vai estabelecendo você, Ele vai respaldando você, sabe? Não, eu lhe ouço e entendo. Você imagina, eu sou formada em contabilidade, Ariana. E assim que terminei a contabilidade, eu já emendei um mestrado em contabilidade. Aí já fui contratada para ser coordenadora de um curso de contabilidade. Nossa. E Paulo, contador. Baterista, tocava todo fim de semana, mas era contador de profissão. E nesse contexto, eu vou para um show do Diante do Trono, que não era um show, era um culto maravilhoso. Vai fazer 21 anos. Nossa. Aqui em João Pessoa, no Almedão. E eu lembro que a gente chegou... Ana Paula entra e ela vai cantar Festa, Alegria. Não sei se você lembra dessa música. Meu Deus. Quem não, né? Uma geração inteira cantou. E ela sobe com aquela unção. Mas ela começou a cantar, eu já fui pro chão chorando. Eu, da presbiteriana, tendo um encontro com o Espírito Santo poderoso. No meio do show. No gramado. E o Senhor encontra a pessoa onde quiser. E ele só diz assim pra mim. E eu tinha eu tinha acabado de ser aceita num doutorado em educação. Então, minha vida era acadêmica. Eu era autora de alguns livros de contabilidade e minha vida era acadêmica. Nunca imaginei na vida servir assim. E aí, eu escuto o Espírito Santo dizer, se demita para me servir. Ali, no meio do show? Ali. Só que eu tinha 3 filhos. E o meu salário como coordenadora do curso é quem bancava a casa. Porque Paulo não pegava muito o escritório, então ele só pagava luz e combustível. Uau. Ariana, eu chorei. Desafio. Era tipo assim, mas o meu mestrado, os meus livros, o meu, e Deus, deixe tudo. Enfim, assim, depois de muito tempo, eu disse, Deus, tá bom, agora eu só tenho que falar com o meu marido, porque a gente é um. Quando eu abro os olhos, ele está no chão, aos prantos. O nariz estava aqui, que eu digo que ele estava com o nariz de árabe, nada contra o nariz do árabe, mas estava inchadão aqui. Ele de tanto chorar.
E aí eu digo, amor, ele disse, o que foi? Eu disse, Deus mandou deixar tudo para servi-lo. Ele olhou para mim e disse, Deus mandou, obedeça. Nossa. Com um mês eu me Ali demiti. mesmo Deus falou, ali mesmo Deus confirmou. Não, me demiti com um mês. Nossa. Ouvi dos crentes, seus filhos vão passar fome, a culpa é sua. Meu Deus. Andei debaixo de palavras de maldição. Sangue Foi de Jesus tem horrível. poder, meu Foi pai. terrível. O povo da boca Foi terrível. difícil. Foi terrível. Mas olha o que Deus fez. E hoje a gente lidera uma comunidade, eu à frente de cura interior, libertação. Eu digo, meu Deus, como? É porque Deus enxerga lá na frente, né, pastora? Coisa, Ele linda, enxerga lá. coisa. É Deus. É Deus nos surpreendendo. É. E o nosso encontro é surpreendente. É. Né? Então, assim, eu digo, meu Deus, tantas coisas em comum. Você falando, eu sei o que é isso, eu sei o que você está falando. É. Porque é de Julgamentos, fato, né? e as pessoas não sabem. Você tem vontade de dizer, querido, você não sabe as madrugadas que eu chorei naquela sala. Você não sabe que eu tive que abrir mão. Entende nada. Meu Deus, de coisas que você ouviu de pessoas dizerem assim, não faz mal trabalhar não, viu? E você sem dinheiro para comprar uma calcinha, porque está no seminário estudando, entendendo que Deus te chamou e as pessoas não faz mal trabalhar. E você, tipo assim, meu Deus, meu Deus. Mas glória a Deus que nos sustenta e nos traz até aqui. Por isso que nem todo mundo aguenta, né? Verdade. Não dá para se chamar. Ministério não dá para se chamar. Tem que ser realmente chamado por Deus. É isso. Se lança não e vai-se embora que diz, eu tenho. Não. Porque não é talento e não é o seu querer. Tem que ser o querer de Deus. E aí, volta ao que você disse. Na hora que você se colocar para viver esse querer, prepara-te. Prepara. Você aí vem a roda do céu. Eita Deus! Você diz uma frase, o que te move determina o que você pode mover. Essa frase foi outro encontro profético do Espírito Santo. Eita. Ano passado, meio do ano passado, que também virou uma chave na minha vida. E aí, foi, na verdade, ela parte de uma ativação profética que estava acontecendo na minha vida. Creio. Sabe? Algo assim que vinha de dentro mesmo, algo que eu entendi que ano passado deu uma virada na minha atmosfera espiritual. É como se realmente eu tivesse entrado em um outro ambiente. Uau. Eu estava em um lugar e eu acessei um outro lugar. Uau. Eu não sabia ainda definir como tinha acontecido, mas é como se você eu tivesse... sabia que sabia. Sim. Nossa, Maia de muito dizer, você sabe que sabe porque sabe. Porque sei, pela fé. E houve uma ativação profética, sabe, na minha vida, no meu ministério, numa dimensão maior. Talvez ela já existisse. Sim. E eu nunca tivesse me apercebido. Ou não tivesse essa sensibilidade para entender o que está acontecendo aqui. E aí, eu já vinha vivendo algumas coisas em Deus, e ali a frase veio, o que te move determina o que você pode mover. E eu senti realmente como o que me move, o que está dentro de mim, o que eu abraço nessa estação, né? Porque não dá para viver com a unção passada. Eu digo a Deus, eu não quero viver com o que funcionou antes. Eu quero a tua atualização. Eu quero a unção desse tempo. Porque tem gente que abraça, venera e ama o velho. E se torna Deus, se torna seu Deus. Quando eu era, quando eu fiz, lá no começo, e não sei o quê. Não, Senhor, eu quero uma nova unção. Eu quero o novo. Eu quero o manto desse tempo, a unção desse tempo. Então, o que é que o Senhor quer? E aí vem a mudança, muito profético. Deus começou a mudar muitas coisas também em mim. Aí veio mais um tempo de cura, de coisas que eu achava que estava tudo bem e não estava, né? E aí eu já quero falar para as mulheres que estão nos assistindo, pastora, por favor, que a sua cura é tempo integral, tá, meu amor? Mas que bom que Deus trabalha em tempo integral. Integral, não para. Tem coisas que a gente acha que já resolveu e não resolveu. E agora, como Deus disse assim, Ariana, é bom resolver rápido. Eu sou dessas que gostam de resolver rápido. Eu identifico aquilo que eu tenho que não é bom. E eu digo, Deus, como eu resolvo? Como eu mudo? Como eu faço? Então, você que está me assistindo aí, está passando por algum processo, às vezes está levando muito tempo, só porque você não perguntou, Deus, e como é que eu resolvo? Uma vez Deus me disse, a maior dor do mundo, a cruz, foi resolvida em 3 dias. Porque você está demorando tanto para resolver. Deus. Eu disse, aí. Fala, papai. É aí, pai. Eu quero ser uma mulher que resolve rápido as coisas. Tudo você consegue, Ariana? Não consigo tudo. Claro, porque nós somos humanos. Mas né? tem uma atitude que Mas deseja. a atitude
né? Um posicionamento. É um posicionamento. Então eu digo, Deus, onde é? Senhor, o que é que eu estou falhando? Senhor, aonde é que eu ainda não acertei? Qual é a revelação que eu ainda não entendi? Qual foi a palavra que não entrou no meu coração? Porque o teu evangelho é um evangelho de cura. Como é que eu posso ler uma Bíblia que fala de cura e não ser curada? Meu Deus. Como é que eu falo de uma palavra que muda a vida e eu ser sempre a mesma mulher amargurada, que sempre lembra do passado, certo? Ele tá lá, mas ele não pode me afligir depois de tantos anos de crente da mesma forma. É isso. É isso. O que Cristo conquistou, que está liberado, a gente precisa acessar. Sim, rápido, para mudar a vida. E está liberado, Sim, está liberado. Tá aí, é para acessar. É isso, ser vulnerável, é se lançar. É isso. Senhor, onde é que eu curo rápido? Eu gosto de dizer isso para as mulheres. Passo a vida toda, 20 anos, 10 anos de crente, o mesmo problema. Não se resolve nunca. As mesmas falas, Não, as mesmas e queixas. assim, ela não se aguenta e que ainda quer que os pastores aguentem ela Verdade. e que Cristo não me aguente. E o Cristo vai dizer, por favor, eu já morri por você há tanto tempo. Eu deixei o meu espírito, eu deixei o meu espírito dentro de você para você acessar a mim no seu mais profundo, um resolver rápido, um posicionamento, uma palavra. Então aí veio também essa virada de chave desse ambiente profético, desse ambiente que eu senti que mudou na minha vida. E aí Deus disse, o que te move determina o que você pode mover. Ai, então agora é tipo assim, eu comecei a ficar mais sensível aos movimentos. ao movimento espiritual, de algumas coisas que eu, sabe, aí eu sempre tive revelação, eu sempre tive, né, visão, mas algumas coisas começaram a vir dentro de mim, no meu espírito, sabe? Que lindo. Rápido. E aí, foi mudando, onde precisa, é isso, aqui eu preciso ser assim, aqui assim, e sabe? E tem sido um processo, não está concluído, não. Mas assim, mudou depois dessa frase. E é uma frase... não é? Reverbera. Muito, muito, muito. E aí, onde eu chego, que eu falo dela e da minha experiência com Deus, outras pessoas têm sido tocadas, né? Então, aquilo que te move determina o que você pode mover. Aquilo que está dentro de você, que você está deixando criar volume, te acessar, aquilo que vai vir para a tua atmosfera. Você falou algo fantástico. Eu dou treinamentos muito na área de batalha espiritual, enfim. E aí eu fui treinar, chamei o treinamento de Fortalecendo os Combatentes. E eles vieram, a igreja estava cheinha. Quando começou, eu disse, vamos falar sobre vulnerabilidade. A coragem de ser vulnerável. E peguei emprestado a Brené Brown. E a coragem de ser vulnerável, no caso dele, a coragem de ser imperfeito, né? E as pessoas ficaram ali me ouvindo. Daqui a pouco, Andy, isso mudou minha vida. Por quê? Porque a gente se acostumou com um discurso de, não, tá tudo bem, tá uma bênção, tá tudo em paz. E muitas máscaras. E a gente precisa expor essa vulnerabilidade ao Senhor. Senhor, isso aqui não está bem, isso aqui eu não sei para onde ir, isso aqui eu não estou sabendo o que fazer. Senhor, o que é que o Senhor está fazendo? Me mostra aqui o que é que o Senhor está fazendo para eu poder me alinhar. Não me deixa ficar para trás. E mostrando que a gente é vulnerável. Sem Ele, a gente se perde. Sim ou não, Ariana? Sim. É dependência total. Meu Deus! Mas eu acho que isso realmente também é uma mudança, sabe, pastora? No mundo espiritual. A volta de Cristo está bem próxima. Eu creio. Sabe, ele vai levar uma igreja curada. Eu creio. Então já passou aquele tempo de líderes, pastores, quem está no altar, quem lidera pessoas, sabe, com aquele sentimento de perfeição. Perfeição. Sabe, de que... Se ensinava nos seminários, você não pode se mostrar no vulnerável. As pessoas não podem, tem que ser sempre correto, as pessoas não podem falar dos seus erros, das suas experiências. Então, eu acho que isso realmente é um movimento do Espírito Santo nos quebrando. Porque aonde é que vai vir um avivamento se Deus vai encontrar uma igreja tão soberba, insubmissa, né? Soberba, não, independente, eu posso. Não precisa do Espírito Santo. Deixa comigo que eu faço. Não precisa do Espírito Santo. Então, existe esse movimento, sabe, de arrependimento, de quebra, de cura, de se mostrar vulnerável, sabe, de ir para a igreja adorar e chorar, e ficar catarrado. Eu falo muito isso, mulher é das minhas. De se deixar ali, de ser tocado pelo Espírito Santo. Eu ensino lá na igreja, gente, vocês vêm para um ambiente espiritual, mas querem sair com a experiência da carne. Pelo amor de Deus. O Espírito Santo quer tocar, quer fazer você, às vezes... Um peso que está dentro vai sair ali no teu choro. Você não precisa falar nada, mas você está no seu pensamento, Senhor, me perdoa. Ou então liberando perdão para alguém, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. E as pessoas não se permitem dureza. Por quê? Porque eu tenho que ser,
né? Eu tenho Uma que estar no pessoa salto. eu tenho que estar no salto, eu tenho que ser educada, Não. né? Quando o Espírito Santo quer te tocar ali, deixa borrar a maquiagem, deixa sair rímel, deixa ficar... E só flui naquela atmosfera, Meu encontra Deus, os frutos e a cura daquela atmosfera, porque a gente está indo para um lugar espiritual, nós não estamos indo para o shopping, nem para o teatro, nem para o cinema, nós estamos indo para a casa do Pai. E sempre na casa do Pai tem altar. Se tem altar, tem sacrifício, eu preciso, só um sacrifício ali. Então, assim, eu nunca me prendi. Porque a Ariana é esposa do pastor, porque é a Ari que prega. Se eu tiver ou lá no altar, ou embaixo, aonde for, se o Espírito Santo me tocar, minha filha, sou eu e quem ele. estiver do meu lado vai ver eu chorando de verdade. A gente coloca os paninhos em quem se ajoelha, para não ficar cofrinho aparecendo. A gente tem os paninhos. Quando eu me pego com aqueles paninhos, querida, o paninho fica todo pregado. Eu digo, olha, lá vem, porque... O paninho já leva um pouco da nossa oração ali também, meu Deus do céu. Da cura que é derramada, enfim, é desse jeito. Mas eu acho que realmente é um movimento do céu, sabe? É isso. Nos tornando mais humanas, ver, discernir. Mais frágeis. Mas tem e algo. Aí, para quem é liderança, para quem está na frente, conduzindo o povo, isso é muito importante. Sim. Porque quanto mais frágil você for, mais a glória de Deus se manifesta na sua vida. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Né? É isso aí. Eu hoje estava olhando, teve uma hora do exame da minha filha, que era uma ultrassonografia, antes da ressonância. E aí eu sentei aqui, ela deitada, e uma tela, um monitor aqui na minha frente. Aparecendo lá, né, o que parecia ser, segundo a médica, pâncreas, rins, enfim. Ovários, útero, e eu olhando aquilo, eu disse, meu Deus, a mulher está dizendo ali, que útero lindo, que ovários lindos. E eu tô tipo assim, só tem uma mancha. Senhor, o que é isso? E de repente o Espírito diz, pois é, filha, da mesma forma as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Espiritualmente, é isso. Então quem não tiver na atmosfera, olha, mas não vê. Deus está se movendo, mas não percebe. Deus está gritando, mas não escuta. Deus está tocando e arrebatando, mas não sente. Meu Deus. E ali desse jeito. Meu Deus. E eu fiquei ali, eu digo, é verdade, Senhor, me faz sensível a discernir. Jesus. Eu amei quando o pastor André anunciou esse Perfumadas, dizendo assim, preparem-se para noites proféticas. Não é sobre um show, não é sobre um evento para vir ver gente famosa, é sobre noites proféticas. Eu digo, olha como Deus está se movendo. Está liberado isso. Tem algo do Senhor nesse tempo e a gente precisa acessar. Acabou o tempo de curtição, de oba-oba. É ir lá para se mover e ser tocado. Olha a palavra que eu vou dizer, um pouco forte. De altares em cima do altar. Eita. Deus está tirando. Deus, ele vai usar quem ele quer. É isso aí. Ele vai usar. É isso. Acabou o negócio de altar em cima de altar. Eita Deus. Eu amo isso, eu amo esses lugares que dizem assim, você vem, não é para ver ninguém. Meu Deus, pra sobre isso. Viver a experiência com a palavra profética que vai mudar a tua vida. Claro que Deus, que Deus dá expressão aos nomes de alguns, isso é muito bom. Mas o posicionamento da pessoa. E outra coisa, pastora Ariana, você sabe, quando você está diante de alguém, que você está cheio do Espírito, você não sai dali carregando a imagem da pessoa. Não. Você só sabe que sabe porque sabe que o Espírito ali lhe tocou, lhe falou, testifica, você sente, queima. É tremendo. É poderoso. É porque quem tem unção reconhece unção. É desse jeito. Diz que a unção atrai a unção, né? Quem é carnal vai buscar o carnal. É verdade. É verdade. Mas quem carrega unção reconhece unção. É desse jeito. Sabe? É desse jeito. Meu Deus. Sabe se aquela palavra é de Deus, se não é, entende o código, né, a palavra profética. Muitas vezes nem para alguns, não achei que fez sentido, mas você está entendendo tudo. Você está entendendo. Para alguns não faz sentido, mas você diz, não, para mim faz. Eu entendi. Total. Eu entendi. Você diz mais uma coisa, a gente já está indo para o final. Eu sei Deus amado, já passou, foram 10 minutos. Meu Deus. Foi 10 minutos, não foi não? Diga aí. Você acredita que já vai para 1 hora? Sério? Eu não senti. Também não senti não. Mas eu sei que estão esperando também lá que você estava falando, né? Das mulheres que vieram. Coisa linda. Mas já vai ficar aqui umas 2 horas, não. Quando você vier de novo, eu vou dizer, venha de novo. Vamos fazer outro. Olha, você diz assim, essa estação é para mudança. Você estava num avião,
acho que foi ali fim de outubro, Aham. e você não se conteve, e eu creio que é porque você estava ouvindo o Senhor, o Espírito falando, e você faz então um videozinho aqui rápido, e dizendo, se ligue, essa estação é de mudança. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, nesse finzinho aqui, porque eu acho que é uma palavra rema. Eu estava dentro do avião, mudando o meu local geográfico, né? Isso, Ali, eu estava sim. saindo de São Paulo, voltando para Maceió. E a palavra foi mudança. E eu creio que é exatamente isso que o Espírito Santo vai fazer. Agora, como eu disse no vídeo, eu me lembro ainda dessa frase, que essa mudança, ela só vai ser incômoda para quem não está ouvindo a voz de Deus. Uou. Mas para quem está ouvindo o que Deus está falando, algumas mudanças, pessoas que vão sair da sua vida, lugares novos que Deus vai te colocar, no emprego, ministerialmente, portas que Deus vai abrir. E tem coisas que vão acontecer assim, ó, muito rápido. E não precisa buscar explicação. É só você entender que o vento é de mudança. Meu Deus, é isso. E eu quero liberar essa palavra aqui sobre as mulheres que estão me ouvindo. Prepare-se para mudanças rápidas. Uou. Mudanças muito rápidas. O vento do Senhor vai passar. Não questione quando aquela pessoa que era seu suporte não tiver mais. Não estou falando aqui de casamento, porque casamento é eterno. Exato. Não estou falando disso, não. Às vezes alguém vivendo uma crise e acha, meu Deus, será que é o meu marido? Comigo. Não é isso. Não. Casamento é santo, é divino, é de Deus. Mas existem pessoas que não podem compartilhar da mudança, de onde nós estamos, para onde nós estamos indo. Meu Deus. Então, se acontecer mudanças rápidas na sua vida, não questione, só celebre. Porque é Deus. Ela só vai ser incômoda para quem não está ouvindo a voz dele. É isso. É tempo de mudanças rápidas, mudanças inclusive de cura. Meu Deus. Física, emocional, eu creio. espiritual. Eu creio. Curas que precisam ser liberadas no meio do povo de Deus, no meio das mulheres. Eu creio. O mundo não precisa de mais mulheres doentes. O mundo precisa de mulheres curadas para curar. Curadas para curar e empoderadas, não segundo o mundo diz, mas empoderadas com o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito, é sobre isso. Quanto mais curada você for, mais graça do Espírito Santo você carrega. É isso, porque eu tenho percebido isso. À medida que a gente acompanha, a gente acabou estabelecendo uma clínica de cura interior e libertação e sentindo de Deus um chamado de treinar igrejas que queiram ter suas clínicas de cura interior. Porque o que é que Deus disse? Imagine, tudo que a gente recebeu, pastor, a gente foi receber lá em BH com a pastora Zenete. A gente tinha que viajar. Eu disse, Senhor, no Nordeste, Deus, a tua igreja está perecendo também aqui. E aí, enfim, há alguns anos o Senhor foi nos dando e a gente atendendo pessoas diariamente. Até hoje a gente ainda atende diariamente. E o Senhor nos deu Hoje eu estava lá no hospital e lendo o manual, terminando para treinar igrejas para ter os ministérios. Porque o Espírito falou para mim, é um tempo em que a minha noiva, eu não vou voltar para uma noiva rasgada, fedorenta, sangrando, no sentido de cheia de ferida, com pus, não. Com bicho, não. Estou voltando para uma noiva adornada, cheirosa, cheirando o bom perfume de Cristo. E o Senhor disse, é tempo da minha noiva ser curada. Aí a gente orou e o Senhor disse, treine, porque uma igreja não dá conta, cada um vai ter que ter lá para treinar, para curar pessoas. As pessoas estão precisando. E eu não sei se você percebe, mas elas estão abertas na igreja. Sim. Antes não se falava disso, agora elas estão vindo para dizer, eu quero minha cura, eu quero tratar traumas, eu quero as situações de perda, enfim, tanta leitura equivocada, os pensamentos disfuncionais, comportamentos distorcidos por causa de padrões de pensamento distorcido. É muita coisa que a gente precisa ajudar essa noiva. Mas nesse processo, o que eu tenho visto aqui tem sido, como você disse, é rápido. Tem uma unção como um óleo novo sendo derramado. E as pessoas que elas chegam, elas mal começam, elas já estão acessando a revelação. O profético está liberado. Está liberadíssimo. Nós precisamos nadar nessa onda. Temos que nadar. Meu Deus, é o que funciona hoje. O profético, nós precisamos... O profético é diferente de sair atrás de profeta que se dizem profeta. É isso que te digo. Não é sobre isso que a gente está falando. Não é isso. Até porque o profético, ele só flui também quando você honra os princípios. Exatamente. Né? Tem muita gente que acha que viver no profético é sair de igreja em igreja atrás da palavra que a fulana com fulano dá. Não é isso. Não é sobre isso. O profético na sua vida, ele flui quando você também honra os princípios de liderança, da palavra de tudo, né? Então, é isso que está acontecendo, mas dentro
desse mover profético existe essa aceleração. Tem. Essa mudança rápida. Tem. Para quem se joga... Quem se alinhar com o que Deus está alinhar. fazendo vai receber. A Ariana é tremenda. É assim, a gente senta com pessoas que nunca tiveram visão, que não tem dom profético, tem nada. Sim. Tem Jesus, tem o Espírito Santo, você tem tudo. É. Aí, fecha o olho, pergunte a Jesus assim, Jesus, tem algo que você quer fazer aqui hoje? Tem alguma situação na minha vida que precisa ser tratada? Eu tô vendo, eu pequena, eu era abusada assim. Nem lembrava que era abusada. São tantas histórias, você diz, meu Deus, Deus está fazendo, não é humano. Não é algo que você faz, não é sobre manipular, veja isso, fale isso. Não. Meu Deus, é tremendo. É tremendo. É tremendo. O que Deus tem feito. É tremendo, é tremendo. Que a gente se mantenha sensível a seguir. Em nome de Muito Jesus. sensível ao que Ele está fazendo. Em nome E de buscando a Jesus. unção desse tempo. É isso. Porque nesse mover... Com esse óleo novo. É isso. Ariana, a gente vai terminar, mas eu tenho que fazer meu bate-volta de sempre. Sério. Então, vamos lá. Eu pergunto, você Eu responde. fico meio nervosa com esse negócio de bate e volta. Jesus não está preparada para isso. Ai, mulher, mas porque é rápido. Tem que responder esse bem rápido. podcast ninguém estava preparado. É Deus, por isso, Foi é maravilhoso. rápido essa aceleração. Sinalização dessa aceleração. Às vezes a gente marca uma semana, um mês. Olha isso, a gente se falou em poucas horas. Meu Deus. Então vamos lá. Seu maior presente? Meus filhos. Ai, sua maior conquista? Viver o chamado. Algo que te estressa? Algo que me estressa? Gente falsa. Eita, o outro que respondeu disse gente hipócrita, na mesma linha. Odeio gente falsa. Algo para fazer que te dá muita paz. Eu gosto de ler. Eu também. E escrever. Amo Escrever nos meus estudos. Eu tenho vários caderninhos. Eu tenho vários. Eu fui pregar na Anglicana, lá na Catedral de Recife, semana passada. Levei meus cadernos e coloquei numa mesa, assim, para tentar falar sobre relacionamento, sabe? Vida espiritual, não vem do dia para noite. Eu amo também escrever, meu Deus. Algo que te enche de alegria. Boas gargalhadas com meu marido. Ele é divertido também. Ele é divertido. O meu é demais. Ele é super divertido. Ele tem a cara, às vezes, meio durona, com aquela barbona dele, mas ele é muito... Tem coisas que a gente só se olhando já dá vontade de rir, porque a gente já entendeu qual foi a resenha. Ai, que bom. Algo que te entristece. Falsidade. Eita. Uma boa lembrança. Uma boa lembrança. O meu casamento. Uma bagagem pesada que ainda precisa ser deixada. Nossa, é difícil. Isso aí é mais filosófico, né? Mas eu acho que essa questão da rejeição. Sim. Eu comecei falando nela, né? Sim. E assim, como eu disse, os processos, eles não... não se resolvem da noite para o dia e vai ser... Não é da mesma forma que antes. Porque tem... Você tem vai níveis, alcançando... Níveis, exato. né? Mas isso é algo assim que hoje eu já vejo e já não me dói como antes. Mas não é que seja indiferente. Não, indiferente não. Eu preciso estar atenta. Isso. Quando aquilo quer tomar o meu coração e me roubar da minha vida. Me roubar do que Deus me prometeu. Então eu preciso estar atenta. Isso. Um grande desafio. Meu Deus. Administrar a minha família. Veja, não é um desafio porque é ruim, mas porque exige a forma correta para honrar o Senhor. Sim. Administrar a minha vida, a minha família, em louvor ao Senhor. Sim. Entende? Não é um desafio porque é ruim. Não. É um desafio porque exige muito temor. Sim. Muito o casamento, temor. A maternidade. Sim. Ali... Que sinalize Deus. Deus. Ali os meus filhos precisam encontrar Deus antes de encontrar na igreja. Isso. Uau. Ou no líder dele que ele tem. Que eles possam ver no nosso dia a dia, assim, que às vezes a gente não está nem falando de Bíblia ou de Deus ou assistindo nada, mas o nosso relacionamento ali já mostra que Deus está ali. Isso é lindo. Uma resposta de oração. Você está autorizada a florescer. Ai, lindo. Foi uma resposta ali, é um momento muito, muito difícil, muito desafiador para mim.
E eu orava incessantemente, Deus, o que você quer? Eita. Aqueles momentos, o que é que você quer? Eu não estou entendendo, porque eu não quero mais nada. Meu Deus. E aí, a resposta da oração, velho. Ai, que lindo. Algum medo? De deixar de fazer o que Deus quer que eu faça. Um sonho já realizado. Ai, viajar para os Estados Unidos. Foi minha primeira vez. Eu viajei agora, esse ano, com meu marido. Nós, pela graça do Senhor, nós conseguimos visitar os Estados Unidos pela primeira vez. Numa viagem, né, onde aquelas igrejas, né? O pessoal vai conhecer as igrejas, grandes igrejas nos Estados Unidos. Ai, foi muito maravilhoso. Ai, que bom, Deus. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, meu Deus, o Oh, Senhor God, falou. thank you. Thank you, Jesus. Jesus, amém, love. Ontem eu terminei o culto e eu, God bless you. God bless you. E Nações. e eu chego, Deus fez comigo, vai fazer com você também. Nós nem imaginávamos, porque Deus foi uma grande mudança pra gente, porque a gente não ia. Deus resolveu o nosso visto assim, ó, vum. Ai, que lindo, é E Deus. nos enviou. Ai, que maravilha. Pois olha, profetizo muitas viagens. Meu Deus, aos em nome de States, Jesus, eu a recebo. Israel, Ai, as meu Deus, nações. eu recebo Jesus. Um sonho a realizar. Ir para os Estados Unidos com meus filhos. Ai, que lindo, vai realizar. Eu quero que eles vivam aquilo que nós vivemos, que foi só nós dois, né? Sim. Ai, vai realizar. Vai ser todo, Eu vai digo a completo. você que quando Deus me chamou, a gente ficou sem nada. E eu tinha esse sonho. E no dia que eu cheguei nos Estados Unidos, com os meninos, e 4 bem, e eu disse, Deus, o Senhor está me dando esse sonho. E aí ele me levou para lá, para Israel, numa mesma viagem. E eu disse, não acredito, não acredito. Estou vivendo tudo, pai. Esse é o nosso Deus, Esse que é o nos nosso surpreende. Deus. Pastora, foi Ai, maravilhoso que ter você aqui. A gente Sou foi tão só grata. 15 minutos. Obrigada, Tô tão querida grata, pastora. viu? Eu queria que você se despedisse das pessoas que nos assistem. Espero que todos vocês tenham gostado, porque eu tenho certeza que também alguns homens vão ficar lá assistindo junto com a tem mulher. homens e mulheres assistindo. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Foi um prazer. Deus abençoe ricamente a sua vida e deixa o profético fluir no teu coração. Se lança nessa estação de grande mudança na sua vida. Deus muitas vezes nos pede para abrir mão de coisas, né, de desejos pessoais nossos, é porque Ele lá na frente quer recompensar com algo maior. E eu declaro em nome de Jesus que nessa estação você vai viver a recompensa das suas lágrimas, das suas orações, das suas noites mal dormidas, daquilo que você deixou para trás, daquilo que você sofreu. Você e a sua casa vão viver esse tempo de recompensa do céu. Em nome de Jesus. Obrigada, pastora. Eu creio, Amém, recebi, amém. viu? Amém. Agora você fique ligado para receber. Quando tiver um profeta de Deus liberando, criatura, você deixe tudo, que nada é mais valioso do que ouvir a voz de Deus. E Glória sob a o som Deus. da voz de Deus, se mova sem temer. Aleluia. Pastora, eu trouxe obrigada. uns livrinhos aqui nossos. Meu Deus, Assim muito que obrigada. as minhas guerras, Uau. todos nós enfrentamos. O Senhor nos deu isso aqui debaixo de muito sangue derramado. Glória a Deus. Literalmente. Eu Com guerras imagino. grandes. Eu espero que lhe fortaleça. É com Bíblia certeza. pura, ensinando a levantar escudos Amo e usar a declarações de espada. fé. Amo. Tudo na palavra. Tudo Amo. na palavra. Glória É aquele a livro para Deus. ter assim do lado, na cama aqui, começou uma guerra, alguma coisa já pegar, e é Bíblia. Aleluia. Por temas, então Glória assim, a Deus. declarado. Levanta o Ah, escudo, usa amém. a espada que vem a vitória. Amém. E um Glória a livrinho Deus. sobre fé e esperança. Ai, muito Meu primeiro obrigada, livrinho, que o Senhor falando lindo. comigo em primeiro lugar, para crer. Ai, que lindo. Muito, muito Viu? obrigada. E eu quero fico o defendendo seu. Eu fico pensava que você ia devendo o trazer meu. o dia para apresentar. Deus. No próximo. No Aí já próximo. fica para o próximo podcast. Sim, e quando a gente fizer o Como Águias, que fala muito, vai ter muito a ver o seu livro. Eu tenho certeza, eu já levo e vou apresentá-lo com alegria. Ai, vai ser A um gente prazer. se falando, Vai, viu? vai. Obrigada. Ai, gente, e aí? Foi edificado, encorajado? Não tenho dúvidas, não tenho dúvidas. Glória a Deus. Então se ligue, porque Deus falou aqui. Agora, lembre da ultrassonografia? Tem gente que vai ouvir ou escutar e não vai ouvir, não sei como é que a gente fala isso, mas vai ver e não ver. Eu espero que você abra os seus ouvidos espirituais. Por quê? Porque o Senhor disse, aquele esteja atento, ouça a voz do Espírito. Se alinhe, porque é um movimento de Deus. Deixa Deus te levar onde Ele quer te levar. Amém? Não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com homens e mulheres de Deus que precisam ouvir o testemunho da pastora Ariana. E até o próximo podcast
como águias.